Meu nome é Lívia e recentemente eu fiz uma reflexão que eu intitulei de Padrão de Deus para a Vida Cotidiana. Foi uma reflexão dividida em 3 vídeos de aproximadamente meia hora cada um. E agora eu vou fazer um resumo do primeiro vídeo. Nós começamos lendo Romanos 12, 1 e 2, em que nós vemos Paulo nos falar a respeito de uma mudança de vida, de uma transformação de vida, que começa por uma mudança no nosso modo de pensar, que começa por uma mudança do nosso entendimento. E depois, Isaías 55, dos versículos 1 até o 7, em que nós vemos, primeiro, um convite para uma vida sob a dependência de Deus e sem depender do sistema deste mundo. Quando ele diz para nós, aqueles que estão com sede, irem às águas, aqueles que não têm dinheiro para irem e comprarem vinho, leite, sem dinheiro e sem custo. Então, aqui nós vemos um paradoxo, que é comprar sem ter dinheiro, que é esse convite a uma vida sob a dependência de Deus e sem depender do sistema deste mundo. Nós vemos ele falar também sobre uma vida que liberta do trabalho que escraviza, quando ele fala sobre gastar o nosso dinheiro, nosso trabalho árduo naquilo que não satisfaz. E nós vemos ele falar de aliança com Deus. Aliança, eu gostaria de ressaltar aqui, remete à ideia de compromisso, de união, de permanecer junto, de compartilhar a vida. Aliança lembra casamento. Então, Deus nos chamando para uma aliança com Ele, ou seja, Deus nos chamando para um relacionamento sério com Ele, e não um relacionamento casual. Nós vemos Isaías falar de testemunho para o mundo, quando ele diz que uma nação que você não conhece correrá para ti. Ele fala a respeito de que Deus nos concedeu esplendor, e esse esplendor que Deus nos concede é o que vai dar testemunho para o mundo, é o que vai fazer convocar nações para nós. Ele fala a respeito de perdão e misericórdia, uma vida nova nele. Ele fala sobre uma transformação, quando nós encontramos em Deus perdão e misericórdia. Quando nós falamos a respeito de perdão e misericórdia, de novidade de vida, nós estamos nos lembrando de Romanos 12, quando ele fala sobre transformação de vida, que começa por uma transformação no modo de pensar. E inclusive é o que ele diz aqui, que o ímpio abandone os seus maus caminhos, que o homem mau deixe os seus pensamentos e volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Quando nós prosseguimos na leitura, então nós vemos em Isaías 55, do 8 ao 11, que existe uma diferença entre os caminhos e os pensamentos de Deus e os nossos caminhos e pensamentos. Logo, nós vemos que existe em Deus um padrão, que é diferente do padrão deste mundo. Então, Isaías 55 nos mostra que os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, ou seja, o padrão de Deus é diferente e muito mais alto, muito mais sublime que os nossos. E fazendo uma junção com Romanos 12, nós vemos que o padrão de Deus é diferente do padrão deste mundo. E por conta disso, eu comecei a refletir que deve existir em Deus um padrão para tudo que nós fazemos, considerando que Paulo fala que a nossa vida deve ser entregue a Deus como uma oferta, que deve ser entregue a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Então, tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, e não apenas as nossas orações e a nossa adoração nos momentos em que nós estamos reunidos para esse fim, tudo aquilo que nós vivemos e fazemos deve ser entendido como uma oferta a Deus. Nós estamos fazendo aquilo que Paulo nos chama, entregando as nossas vidas como um sacrifício a Deus. Então, deve existir em Deus um padrão para tudo que nós fazemos, mesmo as coisas mais cotidianas, como comer, se vestir, a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós nos divertimos. E eu penso que
Em todos os aspectos da nossa vida, ser cristão deveria ser muito diferente de não ser cristão. Ou seja, como Deus mostra que os caminhos dele, o padrão dele é muito mais alto, muito mais sublime que os nossos, então existe uma diferença, existe uma grande diferença e que deveria ser expressa na forma como nós vivemos, uma diferença na forma como nós nos comportamos quando nós estamos em aliança com Deus, daqueles que não estão em aliança com Deus. Romanos 12, 2, 1 e 2, para mim, fala sobre cotidianizar a palavra de Deus. Ou seja, como eu disse, nós nos entregarmos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, ou seja, entregar a nossa vida inteira, entregar os nossos corpos como sacrifício a Deus. Isso para mim fala sobre tornar a palavra de Deus, os caminhos de Deus que são altos e sublimes, em coisas que a gente pratica no dia a dia, ou seja, trazer a palavra de Deus para o nosso dia a dia, entendendo que tudo que nós fazemos, como eu disse, é uma oferta a Deus. Então nós precisamos aprender a cotidianizar a palavra de Deus, tornar a palavra de Deus cotidiana, tornar a palavra de Deus parte dos nossos dias, parte da nossa vida diária, da nossa vida cotidiana. E aí eu penso que a nossa vida é uma só. Nós temos esse costume de compartimentalizar a nossa vida, de dividir a nossa vida em várias partes e separá-las umas das outras, mas pensando nessas palavras, nós vemos que não, a nossa vida é uma só, que é integrada. Tudo que nós fazemos deveria ser integrado. O cristianismo é para a minha vida toda. Não deveria haver separação entre aqueles momentos espirituais dos momentos não espirituais, daqueles momentos cristãos da minha vida dos momentos que não são tão cristãos assim. Não deveria haver separação entre coisas espirituais e coisas terrenas. Pensar sobre o padrão de Deus para tudo que nós fazemos é muito importante, porque começa a revelar para o mundo esse testemunho. Pensar sobre o padrão de Deus para a nossa vida cotidiana deve nos levar a uma renovação da mente, deve nos levar, como Paulo diz, a uma transformação que começa por meio de uma mudança na nossa mente, quando nós começamos a perceber que existe uma forma em Deus de nós vivermos a nossa vida cotidiana e que deve ser diferente, que deve ser muito distante da vida cotidiana de alguém que não está em aliança com Deus, de alguém que não está com Deus, de alguém que está longe de Deus, de que não leva o cristianismo a sério. Então, a nossa ideia é começar a pensar nessas questões do nosso dia a dia, em como nós estamos vivendo e se nós estamos vivendo segundo o padrão de Deus, porque existe em Deus um padrão para tudo aquilo que nós vivemos. Eu espero que, se você ficar interessado, assista ao vídeo maior para ter um pouco mais de entendimento, onde nós vamos falar um pouco mais dessas questões, um pouco mais detalhadamente dessas questões, ok? Eu agradeço a sua atenção e espero te ver novamente. Até mais, um abraço!